Evangelho de João 14, aonde diz por título da Bíblia, Jesus fortalece seus discípulos. E o tema hoje nosso é Jesus, o caminho para o Pai. Amém? Todos acharam aí, irmãos? Amém? Então vamos ler aqui. Depois eu oro. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você realmente me conhecem, conheciam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, querido Deus, nós agradecemos por estarmos aqui na casa do Senhor, te louvando, te adorando, buscando a tua face, a tua fortaleza. Queremos aprender mais e mais de ti, principalmente como andar nos teus caminhos, porque nos teus caminhos existe luz, paz, alegria, amor, conhecimento. Podemos sentir a tua presença que é real neste lugar, Pai. Louvado seja o teu nome, exaltado é o teu nome. Ó amado Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, de um jeito que possamos entender a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes estamos tristes, Senhor, preocupados, ansiosos, meu Pai. Muitas vezes não sabemos como resolver problemas, mas assim o Senhor entra com a tua providência, porque o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Aonde há Jesus, há luz e paz. Pai, neste momento eu peço em nome de Jesus, que o Senhor tire todo o cansaço físico, mental, emocional, todo o estresse, em nome de Jesus. Prepara os nossos corações, ó Pai. Fala conosco, Jesus. Nós não queremos sair daqui como entramos, mas nós vamos sair daqui, Senhor, cheios da tua graça, da tua misericórdia e da tua bondade. É com muita simplicidade, amor e humildade
que eu peço, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua, mas o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse, é como se Jesus estivesse em um lugar ou em um caminho, estivesse bastante pessoas junto com ele, porque na verdade onde Jesus estava em seu ministério, não faltava pessoas para estar com ele. E ele sempre tinha uma palavra para aqueles que o seguiam. E esse texto, Jesus vem preparar os discípulos para ele dar continuidade no ministério que Jesus estava deixando aqui para eles. E é interessante que, além dos discípulos ter visto tantos milagres, tantos acontecimentos em seu ministério, eles ainda tinham dúvida, porque andando com o mestre, como fala aqui o texto, e eles ainda perguntam, né? Como eu vou saber o caminho para chegar até no céu? E Jesus já tinha ensinado, porque a vida de Jesus já era um testemunho vivo. Eles, aqui nesse texto, eles já tinham visto muitos milagres que Jesus havia feito. Então, o coração muito duro, coração muito, assim, não tinha uma sensibilidade para saber o que Jesus queria deles. Porque nesse texto fala que Jesus está fortalecendo os seus discípulos. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Palavra lida, livro, nos dias de hoje, com a unção do Espírito Santo, ela não volta vazia. E é interessante que lá, quando ele estava ensinando esse texto para ele, esses conselhos, era ele, em carne e osso, que estava ali, ensinando para os discípulos. Mesmo assim, houve a dúvida de Tomé. Quando ele diz, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Mas Deus é tão maravilhoso, o Senhor Jesus é tão maravilhoso, que já passaram tantos anos e hoje a palavra dele é viva. Se você pegar outro livro, você lê, você guarda, não traz efeito nenhum. Você pode contar uma história, mas não vai acontecer nada da vida da pessoa. Apenas você leu, conta a história, bonita ou feia, beleza, deixa de lado. Mas a palavra de Deus, quando a pessoa tem fé e esperança, como aprendemos hoje de manhã, pela manhã, e domingo passado também, estava falando sobre esperança, quando a gente ouve com fé a palavra de Deus, acontecem milagres. As pessoas são edificadas. As pessoas têm sabedoria. Há um derramamento do Espírito Santo sobre as igrejas. E não é só a parte de enfermidade que existe, curas. É um problema familiar, é um problema financeiro, é uma venda de uma fazenda. Tudo que você quer e coloca na mão de Deus, você ora, lê a palavra, entrega. Os milagres acontecem, porque Deus é fiel. Jesus vivo está. Aqui está a cruz vazia, mas Ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluias. E também, seguindo o texto, quando termina, ele faz uma promessa que não vai deixar os discípulos órfãos. Ele vai mandar o Espírito Santo para dar continuidade ao ministério dele. Por isso, por conta do Espírito Santo que há em nós, é que nós somos cartas vivas aqui nessa terra. Nós podemos levantar a bandeira de Cristo. Nós podemos nos levantar e trabalhar no reino de Deus. Nós podemos ter um privilégio de dizer que Deus é nosso Pai. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a luz do mundo. Jesus vivo está.
aonde você estiver, se você pensa que você está sozinho ou sozinha, você nunca está sozinha. Porque o Espírito de Deus, o amado Jesus Cristo, está conosco, porque Ele vivo está e reina para sempre. Louvado seja Deus. Mas neste mundo, nessa época, só Jesus, só Deus, para transformar o coração das pessoas, para que, quando essas pessoas vêm nos pedir ajuda aqui na igreja, onde quer que seja, venha com o coração aberto, disposto a ouvir e a crer, e crer na palavra. Porque sem palavra não existe milagres, não existe salvação, não existe conserto. Sem a palavra, não. E Deus nos usa, mesmo que você não está com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus. Mas se a palavra está na sua mente, no meu coração, no seu coração, você falou a palavra, ela saiu da tua boca e o Espírito Santo jogou lá dentro de você. Basta que as pessoas tenham fé. Então vem a oração, a gente ora. Jamais essa palavra vai voltar vazia, porque vai existir um refrigério na vida da pessoa. Vai existir um amor que nem ela mesma entende. Vai existir algo diferente na vida dela, porque Jesus está trabalhando naquela vida a partir do momento que ela ouvir a palavra de Deus. Então, quando Jesus fala aqui no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pensa vocês que vocês sabem que existe Deus, Jesus, o Espírito Santo, palavra. Isso tudo é para nos ajudar. Porque sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Uma vez que a gente conhece a palavra de Deus, a gente não quer saber de mais nada. É como se a gente tivesse uma árvore no quintal da gente e a gente chegasse lá, naquela árvore, e conversasse com aquela árvore. Isso é uma ilustração, lógico. Assim é a palavra de Deus. Nas horas mais difíceis da vida da gente, ou nas horas alegres, a gente sabe onde está a Bíblia, a gente corre lá, lê a palavra, ora, levanta e sai dali com as nossas forças restauradas. Mesmo que às vezes é algo que a gente está muito triste, Jesus vem e enxuga as nossas lágrimas. Vale a pena chorar nos pés do Senhor, porque as nossas lágrimas, irmãos, elas não caem no chão, ela não cai no nosso colo. A Bíblia diz que Deus manda anjos com taças de ouro para recolher as nossas lágrimas e devolve no tempo do Senhor em bênçãos que a gente pediu. Glória a Deus, aleluia, por saber, através da Escritura, e poder estar passando hoje para vocês e para aqueles que estão em casa. Tanto é verdade que Jesus nos deu o poder, que ele fala no texto também, que quando a gente crê na palavra de Deus, na palavra de Jesus, a gente fará as obras que ele faz e maiores faremos. Olha que privilégio. Então eu lembro que traz a memória agora, o Espírito Santo traz a minha memória, que Jesus é vida, Jesus é o caminho. Então eu lembro que quando Jesus fala que dá autoridade para nós, que dá o privilégio de falar, orar, ver milagres acontecer, é maravilhoso. Porque uma vez tinha uma criança no berçário, eu já falei isso aqui, vou repetir por conta do tema aqui. Tinha essa criança no berçário, já fazia dias que essa criança estava no berçário, recém-nascido, não tinha como sair dali, ficou vários dias na incubadora.
E eu sempre passava para lá e para cá, porque eu trabalhava no centro cirúrgico, no meio tinha o berçário. E eu sempre entrava lá e orava pela criança e tal, e saía de lá, né? Eu orava pelo bebê e saía de lá. E quando foi um dia, chegou um médico e falou para mim, ô Cida, você já orou por esta criança? Eu falei, já, doutor, né? Já sim. Aí ele disse assim, mas orou mesmo, então você tem que orar mais. Eu falei, tá bom. Mas aí eu entendi. O Espírito Santo veio e falou ao meu coração que não era só para orar, era para tocar na criança. E vocês lembram daquela mulher que havia muitos anos que ela estava sangrando, não tinha cura? Ela foi e tocou na orla de Jesus e ela ficou curada. E eu lembrei nesse momento desse texto. Por isso é importante nós estudarmos a Bíblia e gravar as palavras no nosso coração. Porque nem sempre a gente está com a Bíblia ali em momentos que é necessário. Então eu fui e orei por essa criança e a mãe vinha todo dia amamentar essa criança. E no dia que eu orei por esta criança e toquei nessa criança sarou. Jesus curou essa criança. Ele curou, no outro dia, a criança já teve alta, a hora que a mãe veio para buscar, para amamentar, aí o médico pediatra já deu alta, ela levou embora. Com certeza, eu fui lá e testemunhei para a mãe que Jesus tinha feito na vida daquela criança. E orei com os pais também. Então, glória a Deus, porque, irmãos, é interessante que quando você faz uma coisa assim, pode levar 20, 25 anos. Aprove a Deus um dia você encontrar com aquela criança e falar assim, essa criança eu abençoei. Essa criança, eu vi ela antes dos pais. Né? E eu tenho me deparado com essas situações. Então, só tenho que agradecer a Deus por isso. Mas isso é o que Deus promete para nós, é o que Jesus promete para nós, e Ele estava ensinando aqui para os discípulos. E é interessante também que Jesus, Ele nunca deixa dúvida no nosso coração. A obra que Ele começa, Ele termina. Ele nunca deixa dúvida. Nós é que, às vezes, passamos por despercebidos e não ligamos uma coisa com outra, a gente fala, não aconteceu nada. Mas tem coisas que acontecem, que só o fato de você estar aqui, respirando, já é um grande milagre de Deus. Só o fato de você sair da sua casa e chegar aqui na casa do Senhor, para ouvir a palavra dEle, com uma simples pessoa que é a Cida Costa, já é uma grande coisa, porque Deus vai te honrar. Que as bênçãos não venham para você, vem para a sua família, vem para os seus filhos, seus entes queridos. Eles estão sendo abençoados pela bênção de vocês estarem na casa de Deus. Vale a pena amar Jesus. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena ser fortalecido por nosso Senhor Jesus e andar nos caminhos que Ele prepara para nós. Quando eu digo que Ele não deixa dúvida, também tinha um homem na UTI, irmãos, e falaram para mim, né, Cida, vai ter cirurgia, mas você, antes de ir para a sala de cirurgia, passa aqui para orar por ele, né? Então, ele estava entre a vida e a morte. E eu falei, tá bom, né? Aí, passei lá, orei com ele, e, tipo assim, para despedir, sabe? Porque a família já não aguentava mais. Fazia muito tempo que ele estava ali. E, para honra e glória do Senhor, eu terminei o trabalho, fui embora naquele plantão. Quando eu cheguei no outro dia, no plantão seguinte, e ele estava com sonda, estava com a máscara de oxigênio, estava entubado, tudo. Mas, no dia seguinte que eu cheguei, ele estava no quarto, com 2 milímetros ali de oxigênio, muito pouquinho, consciente, falando e se alimentando. E antes disso, a hora que eu fui embora, andando, aqui fala, né, que ele estava andando
que é o caminho de Jesus. E eu vim embora a pé naquele dia. E no caminho, eu vinha falando, Senhor, a tua palavra diz que a gente aceita Jesus, nós temos que confessar Jesus como Salvador. Tem que confessar, tem que falar. Mas o seu José, daquele jeito, ele não falou que vai aceitar Jesus como Salvador. Eu falei, como que fica? Se ele morrer, será que ele vai para o céu ou ele vai para o inferno? É gostoso a gente falar essas coisas simples, né? Porque traz a simplicidade de Jesus. Porque Jesus era muito simples. E a minha pergunta é uma pergunta de criança, talvez. Não sei. E chegou em casa e eu fui com aquilo na cabeça, né? Mas, puxa vida, né? Eu fiz com tanto amor. Será que ele não vai ganhar a salvação? Não vai estar com Jesus quando ele for? E cheguei em casa, dobrei meus joelhos, orei por ele. Olha, irmãos, no dia seguinte fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, o seu José estava no quarto, né? Como eu já disse. E estava bem. Eu entrei no quarto, a hora que elas me falaram, eu fiquei, né, super alegre. E entrei no quarto e falei, opa, agora sim. Agora eu vou perguntar para ele se ele entendeu alguma coisa que eu falei lá no quarto, porque ele estava entubado. E sempre a gente tem essa dúvida, né? Quando está entubado, será que a pessoa está ouvindo? Será que não está ouvindo? Geralmente existe essa dúvida. Mas aí eu falei bom dia, abri a porta, a dona Maria estava junto com ele, esposa, e eu perguntei para ele, ele falou, não, dona Cida, eu não lembro de nada. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, a oportunidade do que você perguntou para Deus, fala para ele. Foi maravilhoso, irmãos, foi uma sensação assim, extraordinária, sobrenatural. Aí eu perguntei para ele se ele aceitava Jesus como Salvador. Ele falou que sim, aceitava Jesus como Salvador. A esposa dele também. Em seguida eu orei por ele. Irmãos, olha o que Deus faz quando a gente se dispõe a servi-lo com amor, com humildade, ao nosso próximo que precisa. Aí vocês estão pensando assim, nossa, ele foi curado, foi para casa. Escuta essa. Eu terminei esse plantão muito feliz e fui para casa. No dia seguinte que eu cheguei para trabalhar, aonde o seu José estava? Na UTI. Na UTI. E eu cheguei, fui dar banho nele junto com outra amiga minha, outra enfermeira. Para a honra e glória do Senhor, assim como essas mãos trouxeram tantas crianças ao mundo, e eu vi muitas crianças antes dos pais, da mãe, passaram por elas. Também muitos se foi para Jesus através dessas mãos abençoando. E através da minha voz, para que eles aceitassem Jesus como Salvador. Deus, Jesus, Ele sempre dá uma segunda chance. Fomos dar banho no seu José, simplesmente, Jesus levou nas nossas mãos. Aí ele parou o coraçãozinho dele, chamamos o médico falou, não, Cida, está tudo bem, ele foi, né, descansou. Que ele estava sofrendo muito, descansou. Falei, tá bom, então, glória a Deus. Aí terminamos o banho, chamamos a família, beleza. Então é isso, irmãos. Deus faz, Ele dá a vida e no momento dele, Ele também recolhe. Essa nossa vida aqui é de passagem. Aprove a Deus a gente estar preparada ou preparado para ir ao encontro do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, Ele dá a segunda chance, terceira. Basta que a pessoa se arrependa. Pecou? Arrependa. Peça perdão. Chegue até a Ele. Ele perdoa, porque Ele te ama. Ele nos ama.
Ele tem o prazer em estar junto conosco. Escuta essa. A dona Rita, ela estava, quando Jesus afirma aqui que ele fez todas as coisas, coisas maiores nós faremos, né? Se pedirmos em nome de Jesus. Essa senhora, ela viveu a vida inteira dentro da igreja. A vida inteira. Criou os filhos, neto e tal, tudo dentro da igreja. Mas houve um problema lá na vida dela, não sei o que foi, e ela afastou da igreja já de idade. E ela ficou doente. Ficou doente, foi parar no hospital, foi parar na UTI, e os filhos também começaram a abandonar ela e tal. Então, chegou a hora dela partir. E quando ela estava lá na UTI também, toda entubada, doente, já para morrer mesmo, aí tornaram me falar: Cida, passa lá e ora com a dona Rita. Eu falei, tá bom. Aí eu passei lá, eu não sabia que ela era cristã, que conhecia Jesus, apresentei o plano de salvação para ela, e ela abriu o olho, me deu a resposta, né? Que ela aceitava Jesus, talvez ela quisesse falar tanta coisa, mas já não dava mais. Por isso que a gente tem que fazer de bom, de bem para as pessoas, faça enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde, né, Maria Helena? Amanhã pode ser tarde. E aí eu cheguei lá, conversando com ela, assim, sabe, ela meio grogue e tal, e comecei a orar por ela. A hora que eu comecei a orar por ela, que ela tinha aceitado Jesus como Salvador, ela tinha conversado um pouquinho comigo, muito de leve, arrependeu os pecados, pediu perdão. Simplesmente ela estava esperando isso. Jesus levou. Jesus levou essa mulher e eu fiquei lá, passando a mão na cabeça dela, fazendo um carinho para ela. E ela respirando, 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 até comecei a cantar um hino para ela, bem baixinho, mas aquilo não era eu que estava ali, era 100% o Espírito Santo. Que cena maravilhosa. E aí ela foi, até que ela foi, Jesus recolheu. Chamei o médico, ele falou, Cida, não tem mais jeito, ela foi mesmo. Eu falei, então tá bom. Aí, na sala, as famílias estavam tudo esperando ela. Eu cheguei para a família e falei o que tinha acontecido. Aí a família ficou assustada. Nossa, mas ela aceitou Jesus mesmo? Eu falei, aceitou Jesus. Não, porque ela abandonou tudo. Ela abandonou a palavra, ela abandonou a igreja, abandonou os irmãos, abandonou até a família. E a família nem suportava ela mais. Pois é, ela está com Jesus. A gente até pensou em entrar lá, orar por ela, para ver se ela, aceitava Jesus novamente, para que Deus desse uma segunda chance para ela. Eu falei, então, o povo que é de Deus, a pessoa que é de Deus, que é de Jesus, às vezes nós, como seres humanos tão imperfeitos aqui nessa terra, a gente até desvia dos caminhos do Senhor. E às vezes a gente fala não para Deus. Deus está falando sim para a gente diz não, Senhor. Isso daí é meu, não é de Deus, então é eu que estou falando. Não, Deus quando fala, Ele não deixa sombras de dúvidas. Então, Deus deu a segunda chance para essa mulher, a família ficou super feliz, e até lá na igreja onde ela congrega, eles deram testemunho lá, porque Deus não abandona aqueles que vêm até Jesus, passe o que passar, custe o que custar, mas Deus dá a segunda chance, porque Deus não quer perder os seus filhos, Deus tem prazer em ver você feliz, Deus tem prazer em ver você trabalhando, cuidando da sua família, abençoando as pessoas, porque a maior bênção de Deus, Ele já nos dá todos os dias. Se nós ficarmos com essas bênçãos só para nós seremos egoístas.
O que a gente aprende aqui na igreja, ou na nossa casa, através da palavra de Deus, se a gente não levar em frente como cartas vivas, a gente fica sendo egoísta, porque é só eu que quero. Quer dizer, eu estando bem porque o outro, né? Então, a gente tem que levar a palavra, tem que levar o ensinamento de Jesus. E é isso que Deus requer de nós. Então, aonde Jesus passava, ia multidões atrás dele. Olha, o exemplo do cego de Bartimeu, ele tomou a iniciativa de ir atrás de Jesus. Ele sabia que ali era a solução para ele poder ver. Ele poderia ter pedido uma roupa, comida, enfim, um calçado, mas não. Ele falou, eu vou porque lá é a solução para eu ser feliz. Tanto é que quando ele estava lá, ele queria ir ter com Jesus, mas os outros que estavam em volta, os próprios discípulos de Jesus, falavam para ele, né? Você está gritando demais, fica quieto, o mestre não vai olhar para você, fica quieto. Aí que ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E no meio multidão, vocês lembram que o texto fala, né? Que ele gritava e Jesus observou. Olha que impressionante, em uma multidão, ouvir uma voz diferente, né? Então Jesus falou, alguém está me chamando. Mestre, tem uma multidão aí, o senhor está falando que tem alguém te chamando? Não, tem alguém me chamando. Aí até que Jesus falou para ele ir lá e vir ter com Jesus. Então Jesus falou, né? Venha. Ele deu um salto que foi ter com Jesus ali. E Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele foi bem direto, que eu veja. E na hora ele começou a ver. E o mais lindo desse texto, que a primeira coisa, algo que ele viu de bonito, foi o próprio Jesus. O próprio Jesus abriu o olho, deparou com o rosto de Jesus. Que privilégio! E continuava, aí ele continuou seguindo Jesus a estrada afora, diz o texto. Assim é nós. Nós também devemos chegar para Jesus e pedir aquilo que nós queremos. Mas muitas vezes, infelizmente, irmãos, nós chegamos até Jesus, adquirimos o que nós queremos e depois vai embora, não aparece mais. Então, é muito triste. Ainda quando a pessoa vem para Jesus, né, você levou a palavra, você ensinou, você andou com a pessoa e a pessoa está indo em outro lugar, mas que tenha Jesus, a palavra viva, amém. Né? O pior é quando as pessoas não vêm, desiste de Deus, desiste de Jesus e cai no mundo. Isso é triste. Mas, se arrepender, Deus dá a segunda chance para retomar a vida aqui nessa terra com Jesus. Outra coisa, Zaqueu, por exemplo, também Jesus estava num caminho. Vocês estão observando que todos os lugares têm um caminho? Jesus, dá a impressão que dá, é que ele não entrava nas casas, ele só vivia nos caminhos, porque os milagres, estava dando uma repassada agora à tarde, estava observando. Os milagres que acontecia de Jesus, ele sempre estava andando, né? Ele sempre estava no caminho, nos caminhos. Quando o cego foi ter com ele estava no caminho. Aquela mulher que sangrava há 12 anos, quando foi ter com Jesus, ele também estava no caminho, estava com multidões, né? Mas essa mulher, ela foi muito corajosa, porque naquele tempo as mulheres não tinham autoridade nenhuma. E ela tomou uma iniciativa. Existe algo para a minha vida que vai ser bom. E ela foi ter com Jesus, muito trêmula, com medo,
enfrentando a multidão, enfrentando de ser ali, talvez, muitas pessoas contra ela, por ser mulher, mas era a única solução que ela tinha. E ela foi e tocou na orla de Jesus. E é interessante que a roupa, geralmente, ela balança, principalmente quem está andando, né? A roupa não fica ali quietinha, ela balança, né? E mesmo assim, ele falou, nossa, alguém me tocou, alguém me tocou. Mas, mestre, tem tanta multidão aí, como te tocaram? Não, alguém me tocou. E é uma coisa já de Deus, para deixar aqui para nós escrito, para a gente aprender hoje. Quando ela tocou, ela recebeu o milagre. Só de tocar nas vestes de Jesus, ela recebeu o milagre. E ela foi curada naquele momento. E ela mesmo se identificou, né? Eu toquei na sua orla, eu toquei. Então Jesus fala para ela, né? A tua fé te salvou, vai em paz. E ela foi, recebeu a cura. Se nós formos olhar para trás na nossa vida, tanto os jovens como os idosos, incluído eu, a gente vai ver uma história de milagres que já aconteceu na nossa vida. Não só para nós, mas para a nossa família. Quantas orações respondidas que Deus já respondeu. Quantos milagres, quantas bênçãos Deus já fez para a nossa vida. Agora, que não sejamos como aqueles leprosos que veio pedir para Jesus milagre. Eram 10 leprosos. Senhor, chegou para Jesus e falou, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque naquela época, né, os leprosos eles tinham que ficar afastados. Hoje é a hanseníase, que pegou outro nome, mas existe tratamento nos dias de hoje. Mas antigamente não. Mas Jesus aproximava das pessoas. Seja quem for, aproximava da pessoa. Então Jesus aproximou daquelas pessoas e curou da lepra que eles estavam sofrendo. E eles foram embora. Apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para agradecer. Aí Jesus pergunta, cadê os outros? E isso acontece na nossa vida, na nossa sociedade, nos dias de hoje também. Muitos vêm nas igrejas, de modo geral, para receber as bênçãos. Recebeu a bênção, não aparece mais. Ao contrário disso, em vez de vir pedir só as bênçãos, nós temos que estar junto e pedir o Deus da bênção. Porque se você vem na igreja pedir a bênção, você pediu, ela finalizou aqui, você levou aquela bênção. Mas a pessoa tem a possibilidade de ficar doente ou acontecer outras coisas. Quando você quer o Deus da bênção, Ele está com você 24 horas. Ele está com você 24 horas. Por quê? Você quer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que está no controle de todas as coisas. Deus que quando Ele fala, até os céus obedecem. É o Deus Criador. É nele que nós cremos. Amém, irmãos? Então a gente vê que vale a pena a gente seguir a Jesus com os mandamentos, os propósitos que Ele tem na nossa vida. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. Nesse texto terminando, diz assim, no versículo 13, diz assim, Jesus falando, e eu farei que vocês pedirem em meu nome. Por isso que quando a gente ora, sempre a gente encerra a oração dizendo, em nome de Jesus, não é? Então ele diz, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se me amais e guardareis os meus mandamentos.
E é isso que pega. Por quê? As pessoas, muitas delas, querem ter Jesus, estuda a palavra, às vezes vive a palavra, mas quando chega uma hora para obedecer de verdade o Evangelho, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, aí cai. Não aguenta, dona Helena. Cai em contradição. Não é, João? Cai em contradição, porque obedecer a Deus é renunciar. Existem muitas renúncias que às vezes a pessoa não está disposta a pagar o preço. Servir a Deus existe renúncia. Aí fica a critério da pessoa. Você quer continuar sofrendo ou você prefere a renúncia? Porque quando você renuncia muitas coisas da sua vida, Deus tem promessa de salvação, a promessa do amor eterno. A promessa de que quando nós partirmos deste mundo para o outro, nada vai separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa carne, o físico, vai lá para debaixo da terra, mas o nosso espírito, o amor, vai com Deus. Nós amamos a nossa família, amamos nossos filhos, amamos irmãos em Cristo Jesus. Mas chega uma hora que ninguém pode fazer nada por nós. É só Deus. Se você quiser, é só Deus. Se você não quiser, é só Deus. É Ele, ponto final. Ele é o eu sou. Glória a Deus, aleluias. Mas aí então, a nossa família, quando a gente partir, elas podem ir com a gente até lá no cemitério. Acompanhar, igual eu fui no velório hoje, né? E ontem também. Então pode ir até lá. E voltam para trás, com a saudade, choro, tudo mais. Mas Deus é para sempre. Ele cuida de você ao você ser gerado no ventre da mãe. Ele já te conhece. E já tem um propósito. A Bíblia diz, o salmista diz que ainda informe no ventre da mãe, Deus já nos conhece. E Ele continua conosco. Para sempre. E quando a gente parte deste mundo, a gente não vai ir para qualquer lugar. O amor dele é tão intenso que a gente vai descansar nos braços do Pai. O amor dele permanece. As pessoas podem tirar tudo da gente. Tudo. Mas o amor de Deus, não. A salvação, não. Porque Ele nos deu. E Ele nos honra. Desde que a gente honre também a Deus. Por isso é maravilhoso a gente honrar a Deus. Vale a pena seguir Jesus, vale a pena conhecer a palavra de Deus, vale a pena caminhar nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui no Salmo 37, já encerrando, tá? Cadê? Aqui. Salmo 37, o terceiro, o quarto e o quinto versículo, para a gente encerrar. Primeira coisa, irmãos, nós devemos confiar no Senhor, ter certeza que Jesus está presente na nossa vida. Ele é o Salvador, Ele é a luz do mundo. Então, Ele nos orienta aqui, ó. Confie no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Tem até aquela música, né, Rosa? Que segurança sou de Jesus. Então, irmãos, primeira coisa, confia no Senhor e faça o bem. Segundo, versículo 4.
deleite, outra tradução está escrito descansa. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Muitas vezes a gente entrega, confia e deleita, descansa no Senhor. Só que a hora que a gente começa a descansar no Senhor, a gente fala, está demorando muito para concretizar esse pedido. Vai lá e toma tudo de volta. Não, confia, espera, deixa que Ele providencia tudo no tempo dEle. E tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus, aleluias. Terceiro ponto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós devemos confiar em Deus. Confia em Deus a sua família, confia em Deus você. Confia em Deus e entrega a Deus o seu trabalho. Confia e entrega a Deus seus problemas. Não tente carregar seus problemas sozinho. Entregue para Deus os seus problemas. Entrega. Ele pode. Nós não podemos carregar os problemas dos outros, mas nós podemos depositar na cruz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. É esse Deus que nós estamos falando aqui, esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus que promete a salvação e é a luz do mundo. Sem Jesus, nós não teremos salvação. Mas aqui, todos já têm Jesus como Salvador. Você que está na sua casa, se ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite Jesus como Salvador, porque vale a pena. Você não vai se arrepender. Jesus é fiel, é a luz, é a paz, é a alegria, é a verdade, é o perdão, é o amor. Amém? Foi esta palavra que Deus falou para mim, para passar para vocês com muito amor, com muito carinho, na maior simplicidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é simples. O Espírito Santo convence, fala, ajuda, sustenta, orienta, está sempre conosco. Ele sabe das nossas qualidades, também dos nossos defeitos, né, dona Helena? Dos nossos defeitos. Então, vale a pena seguir Jesus. Não é, Karina? Então, Deus abençoe a todos nós. Eu vou orar. Depois, as pessoas que não tomaram a ceia, pode vir aqui na frente que eu vou servir a vocês. É o que ficou cedo, né, que teve a Santa Ceia. Então, agora, aquelas pessoas que não puderam vir, pode vir aqui, tá bom? Mas primeiro eu vou orar e depois eu impetro a bênção. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração por esse privilégio que temos de estar aqui na casa do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que veio falar aos nossos corações, porque sem ti, Jesus, nós não sabemos viver. Sem ti, Jesus, só há sofrimento, dúvida, misericórdia, Senhor. Então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe os nossos familiares aonde eles estão neste momento, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Douglas, Pai, que está lá em Adamantina. Abençoa a Marta, que está em Tupã. Que faça um bom retorno, Pai, na presença do Senhor. Que as palavras que eles falaram lá venha falar ao coração daquelas igrejas e aqui também, Jesus. Nós queremos sair daqui fortalecidos com a Tua graça, a Tua verdade, a Tua justiça, Senhor. Que tenhamos uma semana de paz, de alegria, amor, em nome de Jesus. E nos ensina a desviar do mal. Que sejamos bênção na vida das pessoas, Pai. Ainda que este Brasil está um caos, mas o Senhor está no controle. Assim nós cremos, Deus, que o Senhor está no controle, Pai. E clamamos a misericórdia do Senhor por essa pátria, Senhor. Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, povo que o Senhor chamou para a tua herança, Senhor.
Então, ó Deus, este povo é do Senhor, essas famílias é do Senhor. Então, nós clamamos aqui, Senhor, a misericórdia do Senhor, que haja soluções para esses problemas, meu Pai, que estamos enfrentando. E aqui é dos corações, porque existem muitos corações ansiosos, meu Deus. Tenha misericórdia. Levante esta nação, Pai, sobre a luz do teu rosto. Nos conceda a graça do teu amor, do teu perdão, da tua paz e segurança. Em nome de Jesus. Amém. Pode vir aqui à frente, que eu vou servir vocês. Pode levar. Ah, peraí. Leva a bandeja lá, vê se ela... Não, pegou para ele? Ah, tá. Você leva lá, Lu. Certo. Isso, obrigada, tá? Recebam a bênção, irmãos. Vamos levantar. Ah, esperar um pouquinho até vocês tomarem a ceia. Essa troca aí com carinho é muito bom, hein? Dá até saudade da minha mãezinha. Para quem não sabe, faleceu a mãe do Ronaldo. E hoje foi o velório e enterro dela às 15h. A igreja esteve lá fazendo culto e prestando a nossa solidariedade à família. E quem lembrar, ore pela família do Ronaldo, do irmão dele. Eles, uma família grande, tem 5 homens e uma mulher. Então, tem homem. Recebam a bênção, irmãos. Vamos receber a bênção? Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós, com todas as famílias sobre a face da terra, que proteja, que ampara, que sustenta e os livra do mal, e aumente a nossa fé cada vez mais em Ti. Que Jesus Cristo de Nazaré venha levantar este povo para o trabalho do reino e tira todo o desânimo das pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Edifica a tua igreja, levante a tua igreja sobre a luz do teu rosto, e que todo este povo, aonde colocar a planta dos pés, abençoado será. Glória a Deus, aleluia. Que Deus o abençoe, que todos tenham uma boa semana, uma boa noite de luz, de paz, de alegria, e que sejamos cartas vivas, andando sempre nos caminhos de Jesus. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém?